Amigos queridos, neste dia glorioso em nossas vidas, no alvorecer de um novo tempo para os nossos espíritos, um tempo de regeneração dos nossos sentimentos, de definitivamente nos harmonizarmos com as sábias leis divinas que nos conduzem os passos à perfeição. Aqui estamos em nome de Jesus, bom e amado Mestre, suplicando, Senhor, que sejas conosco, envolvendo-nos em suas vibrações sublimes, para que ao influxo do seu amor possamos despertar em nós os compromissos que trouxemos agendados em nossas consciências. E eis que é chegada a hora, Senhor, de que estes testemunhos de retidão, de harmonia e paz em nossos corações se façam. Aqui estamos, Senhor, confiantes na grandeza do seu amor, mergulhados nesta natureza que nos agasalha, para tão somente vibrarmos, Senhor, gratidão por tudo que a vida nos apresenta, pelos momentos felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Mas te agradecemos, Senhor, os momentos menos felizes, onde somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e infunde em nossos corações o vigor da fé. Assim, Mestre amado, agradecidos pela presença dos benfeitores, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, a Lei de Amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos, elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. No primeiro momento em que inauguramos a fase humana, prevalecem em nós os instintos. E nesse primeiro momento, os nossos pensamentos são acionados pelos instintos. No segundo momento, mais avançado e corrompido, avançado em quê? Em conhecimento que vai ampliar a nossa inteligência e, através da palavra, vai expandir os nossos pensamentos. Então, avançado em conhecimento. Corrompido em quê ou pelo quê? Corrompido pelos vícios e pelas paixões, o homem tem sensações. Os espíritos que cultivam emoções grosseiras e doentes apresentam embotamento da inteligência. Vamos compreender que sensações são coisas agradáveis e necessárias e que muitas vezes vão compor ou estimular o sentimento. Então, por exemplo, a sensação agradabilíssima de nós sentirmos o perfume de uma flor, não é? A sensação agradabilíssima de ouvirmos o canto dos pássaros, né? A sensação confortadora de um calor quando estamos no frio.
E essas sensações, elas podem ser permeadas de vibrações boas quando associadas a emoções superiores. Mas o sentimento não é algo automatizado no espírito, é uma construção. E sendo o sentimento uma construção, nós levamos um tempo evolutivo para que se estabeleça em nós definitivamente sentimentos, emoções sublimes e sensações suaves. E tudo isso se compõe, porque nós estamos encarnados e precisamos estar em contato com a matéria, e essa matéria ela ainda provoca em nós impressões, estímulos, sensações. Quantas vezes, através de um aroma agradável, remetemos uma memória feliz da infância? Quantas vezes, né? Aquilo nos faz lembrar situações agradáveis, felizes e que nos abastecem. Mas a emoção grosseira, essas que foram corrompidas pelos vícios das paixões, essas anestesiam e embrutecem o espírito e acanham a manifestação da inteligência. E com isso, o dever, que é o prenúncio de todos os sentimentos, sem o qual não chegaremos a sentimento algum, não se estabelece, pelo embotamento da inteligência e obscuridade da razão. Então, o dever, que é um ditame da consciência, ele passa a não ter força, porque estamos envolvidos, esgazeados, né, embotados pela corrupção dessas emoções que geraram um domínio sobre a nossa lucidez. Trazendo isto para as reflexões que temos falado sobre a família, como trazer Jesus para o nosso lar, e vocês estão percebendo, né, todos nós estamos refletindo juntos, que trazer os ensinamentos de Jesus vivos é trazer Jesus para o nosso lar. Testemunhar o Evangelho é trazer Jesus para o nosso lar. E para isso não pode ser um comportamento externo, de nós falarmos palavras adequadas, temos comportamentos adequados, mas aquilo não nos representa. Então, vez ou outra, aquele arroubo vai passar. Então, nós precisaríamos, por isso que a gente leva um evangelho mais reflexivo, para nós nos compreendermos em que ponto eu paralisei daquilo que eu não abro mão e que impede que desenvolvam sentimentos felizes. O que é que me paralisou? É muito importante eu saber dessas ideias fixas, desses pensamentos característicos que me paralisam. E eu fico no discurso, eu sei que eu tenho que ser assim, mas eu não consigo. Esse não consigo é uma paralisação que nós precisamos identificar em nós, em que ponto nós estabelecemos essa estagnação evolutiva. Muitas vezes nós estamos estagnados num determinado ponto da nossa evolução, mais que outros. Então, no planejamento reencarnatório, a espiritualidade, na intenção de nos socorrer, promove uma circunstância onde aquele ponto que eu estou paralisado algumas existências vai ser mexido. Mas é dificílimo, porque é aquele ponto que encrudeceu. E é aquele ponto que me paralisou, naquele enredo, naquela trama de emoções doentes. E eu vou trazer para a minha companhia aqueles espíritos desencarnados que fizeram parte dessa trama. E que vão comigo, e que eles são necessitados da minha melhoria para que eles se melhorem. E este seria o ponto da minha caridade. Olha só, a caridade de amar os inimigos, para que eu me liberte daquele ponto encrudecido que me paralisou, que eu não consigo avançar. Então, quando nós nos melhoramos internamente, a nossa característica perispirítica muda e estes espíritos sofredores, que nós os fizemos sofrer, atentem para isso, precisam se alimentar agora de um sentimento novo que vem de nós para eles. Uma vibração agradável que parte de nós para eles. É como se fossem filhos rebeldes que quiséssemos agasalhar nos nossos sentimentos
Porque não há processo desobsessivo que não seja pela lei do amor. Provavelmente, porque somos socorridos, eles se afastam temporariamente, mas eles são da nossa responsabilidade moral, assim como são os filhos, os irmãos, os parentes, aqueles desencarnados, os quais eu fiz sofrer, são da nossa responsabilidade moral. E é através da nossa melhoria que eles melhoram juntos. Nós não temos como dar um passo à frente deixando-os na retaguarda. Isso é contrário à lei. Onde nós estivermos, teremos que levá-los, porque fazem parte da nossa história evolutiva. E como a lei é do amor, eu preciso me reconciliar. Como que isso se faz? Fazendo todo o bem possível, porque o bem constante é a moralidade do espírito. Então, o que é a moral do espírito? O bem constante. O bem constante beneficia a nós, o outro e a eles. A psicosfera muda e eles vão se sentindo arrefecidos naquele mal que os atormentou. Então, a maravilha da lei divina é essa, que nós tenhamos caridade para com os nossos desafetos, sejam eles encarnados no lar ou desencarnados em nossa companhia. É sempre importante nós refletirmos naquilo que Jesus trouxe para nós. E tem uma citação de Marcos que diz assim: mas, tendo sido semeado, cresce. O que significa, né? Isso que Jesus trouxe para nós. Tendo semeado, cresce. Então, Emmanuel tem um texto chamado Semeadura, do Caminho, Verdade e Vida, que ele faz um comentário bem importante sobre isso. Então ele diz assim: é razoável que todos os homens procurem compreender as substâncias dos atos que praticam nas atividades diárias. Essa frase é espetacular, porque toda vez que nós pensamos, todas as vezes que nós sentimos, sejam sentimentos, emoções, e toda vez que agimos, nós produzimos substâncias. E isso explica de uma maneira extraordinária porque é mesmo que nós somos diferentes uns dos outros, se fomos criados iguais, se fomos criados simples e ignorantes. O que nos diferencia é realmente o que nós pensamos, sentimos e fazemos, porque isso produz substâncias. E para onde vão essas substâncias que nós produzimos quando nós elaboramos um pensamento? Elas ficam no perispírito, na forma de memória. Então, quando a Célia falou assim, mas eu gostaria de fazer diferente, mas eu não consigo. O que significa isso para nós, né? Então, a importância de nós compreendermos o que Jesus trouxe para nós do vigiai e orai. Quando eu não vigio o meu pensamento e eu deixo-o livre para que ele siga o caminho distante do bem e da verdade, eu crio essa substância que fica presa no meu perispírito, adensando-o. Aí, meia hora depois, 2 dias depois, uma semana, um ano, uma década, um século, aquilo que eu pensei e que eu não vigiei para pensar,
vai necessariamente interferir na minha vida, nos meus relacionamentos, no próximo pensamento que eu vou ter. Porque a memória, ela perpassa todo o tempo todo, a nossa vida como espírito. Então, está chegando o momento de nós nos conscientizarmos que isso que eu vou pensar de mal sobre você, isso que eu vou te criticar, isso que eu vou te acusar, esse pensamento que eu vou ter de não compreensão, ele vai me compor. Ele vai fazer parte de mim. Ele vai interferir brutalmente no que eu vou fazer daqui 5 minutos, daqui meia hora. Então, esse texto, quando ele solicita que nós possamos realmente prestar bastante atenção nas substâncias que a gente produz, a partir das atividades diárias, é um alerta muito grande para nós. Porque, obviamente, Jesus não teria condição de falar nada disso para nós naquele momento. Mas ele deixou bem claro que, tendo sido semeado no campo da nossa alma, aquele pensamento é uma semente que vai crescer na nossa memória, que vai acrescentar a outros movimentos daquela natureza e vai interferir de forma espetacular. Então, compreender que muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. Enquanto o espírito não toma consciência desse processo, enquanto ele não se importa de verdade com aquilo que ele está pensando, com aquilo que ele está falando, ele fica 100% dominado pela consequência daquilo que ele está fazendo com ele mesmo. Será que isso interfere nos relacionamentos? Será que isso dificulta que os lares sejam estruturados com uma vibração mais coerente com as leis divinas? Então, esse é um ponto muito importante, porque quando uma pessoa entra num problema psiquiátrico, quando o pensamento está acelerado, quando o ser não consegue mais controlar e se perde dentro dele mesmo, é porque ele não consegue, em função daquele entulho que ele armazenou no perispírito, ele não consegue, de maneira nenhuma, se livrar dele mesmo. Então ele costuma dizer, eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde vem esse pensamento. Vem da memória. Que ele não registrou conscientemente 30 anos, 40 anos dessa existência, mais das outras e tal, que está tudo ali, com uma pungência muito forte no perispírito e se manifesta com muita força. Então, o espírito que tem raiva, cada raiva que ele sente é um adensamento do perispírito. O espírito que se vinga, que não compreende, são vibrações, substâncias que ele vai acumulando. Como se libertar disso? Como se libertar?
depois de uma existência inteira, assim, tudo que me contraria eu tenho raiva. Qualquer coisa que me contraria, eu sinto raiva. Como resolver isso, né? Então, de novo, Jesus diz para Paulo: não vos recalcitrais contra os aguilhões. Todo o tempo todo, os aguilhões são situações que chegam para nós para educar o nosso pensamento, para nós nos comportarmos de uma maneira diferente. Então, pensar sobre isso e estabelecer momentos de profundo entendimento do que nós estamos gerando em nós, com aquilo que nós pensamos, é um estado muito importante de vigilância do pensamento. Em outro texto, Emmanuel vai dizer assim, que ante a vida infinita, convém lembrar sempre que os nossos débitos, aí vamos colocar entre aspas, né? Porque débitos, o que ele quer dizer com esses débitos? A gente deve o que para quem? Né? Quando Emmanuel diz isso, os espíritos superiores dizem, né? Do que eles estão falando? Quando nós deixamos o nosso pensamento agir livremente, contrário às leis divinas, nós estabelecemos na nossa intimidade um potencial destruidor muito grande. Porque esses pensamentos contrários ao bem, eles corrompem a malha perispirítica. E aí nós vamos ficar numa situação em que nós vamos ter o dever, não é débito no sentido de pagar, mas nós vamos ficar com o dever, nós vamos ficar devendo para nós mesmos o processo de reajuste. Nós vamos ter o dever de realinhar o nosso pensamento. Então, quando Emmanuel traz esse conteúdo, ele diz assim: ante a vida infinita, convém lembrar sempre que os nossos débitos não precisam de resgate a longo prazo, pela contabilidade dos séculos, desde que nos empenhemos a solvê-los em tempo curto, pelo crediário da paciência e do serviço do amor. Então, esse comentário que Emmanuel nos traz, quando nós somos constrangidos pela força da lei, pelo estado de invigilância que nós vivemos, por séculos e séculos e séculos, a estarmos na presença de alguém ou de alguns que nos causam dificuldades, que trazem para nós momentos que nem sempre nós conseguimos o equilíbrio, é necessário entender que essa movimentação, ela não é eterna. Ela não é eterna de maneira nenhuma. Ela tem um tempo, e um tempo muito curto, desde que nós realmente possamos nos empenhar com o amor, entrarmos num estado de vigilância que não tínhamos anteriormente. Definitivamente, quando a gente diz assim, o que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto, me diz respeito a mim mesmo e ninguém tem nada com isso, a gente já tem dito isso aqui, é um estado mais absoluto de ignorância espiritual.
é um estado de torpor, é um estado de selvageria do espírito. O espírito ainda não descobriu o caminho de espiritualizar a sua existência. Porque de maneira nenhuma eu devo pensar qualquer coisa. Eu, diante do que eu sei, do que eu já sei, definitivamente, eu não devo pensar 1.000.000 de coisas. E diante do que eu sei, eu já posso pensar 1.000.000.000 de outras coisas. Então, quando o espírito, ele tem esse discurso, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer como eu quero, eu vou pensar do jeito que eu quiser, eu vou viver do jeito que eu achar melhor para mim, né? Ele dizer para ele mesmo que ele está numa realidade paralela. Numa realidade paralela, que é a realidade que ele criou para ele e que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Nada de útil para ele mesmo. Porque tudo que ele fizer fora, ou melhor, tudo que ele fizer dentro dessa realidade paralela, ele vai ter que se ajustar. Tudo. Então, a nossa liberdade, a gente aprende isso com a doutrina espírita, a nossa liberdade, ela é muitíssimo restrita, graças a Deus, porque a nossa liberdade, ela está cerceada, essa é a palavra, embora a gente não goste, mas ela está cerceada, essa palavra, pela lei, certo? Pela lei. Então, no momento que nós aprendermos a pensar em comunhão com nosso Pai, a pensar de acordo com a lei, o nosso lar vai ser uma maravilha. A nossa existência vai ser espetacular. O que nós vamos deixar na Terra será algo magnífico. Então, esse alinhamento que é necessário, esse estado permanente de vigilância, de nós decidirmos, quando acontece alguma coisa, como é que eu vou elaborar o meu pensamento diante disto, para que eu me construa em luz, em luminosidade. Como é que eu vou fazer isso? E aí sim, no momento que eu manejo o meu pensamento nesse sentido, aí a vida se estabelece na intimidade de nós mesmos. Então, esse aprendizado, ele é muito importante. Porque mesmo que eu gostaria de fazer diferente, não dou conta, porque o que eu tenho armazenado me puxa, determina as minhas ações. E interromper esse ciclo só se for no estado de vigilância permanente, ininterrupta, todo o tempo todo. Então, isso eu vou pensar, aquilo eu não vou pensar. Isso eu vou sentir, aquilo eu não vou sentir.
Quem determina somos nós. Esse estado vai nos auxiliando a nos tornarmos melhores. Quando alguém nos provoca, quando alguém nos acusa, quando alguém não segue como a gente gostaria, não pensa como a gente pensa, quando alguém nos trai, nos ilude, etc. Isso é ele e eu. Isso é tudo isso aí é ele e eu. O que eu vou fazer comigo diante dessa situação? Eu vou olhar para aquele que quis me iludir e vibrar por ele o melhor. Porque o que eu vibrar para ele, eu estou armazenando no meu perispírito, que vai interferir daqui 5 minutos na minha vida, positivamente. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva em vibrações de paz e de equilíbrio. Que nesse momento, Senhor, que nós nos encontramos em seu nome, rogamos ao seu coração amoroso que nos auxilie, para que os nossos pensamentos sejam sempre retos, que jamais em tempo algum, Senhor, nós possamos elaborar qualquer pensamento que não seja coerente com tudo aquilo que temos aprendido. Abençoa, Jesus, os nossos propósitos mais íntimos de aprender a servir em seu nome, de fazer o bem aonde quer que nós estejamos. Que os nossos registros nesta existência, Senhor, doravante, sejam sempre luminosos, para que sejamos aqueles vasos limpos a carregar e distribuir a água viva do seu evangelho de amor, para que nós nunca mais tenhamos sede e que possamos também oferecer dessas bênçãos do evangelho àqueles que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E nesta manhã gloriosa, nós queremos envolver os nossos amigos tão queridos, nossos irmãos em humanidade, que nesta hora encontram-se enfermos, que possam receber das vibrações amorosas da equipe socorrista desta casa. 1000 vezes obrigado, Senhor, por estes espíritos que nos tutelam, que nos envolvem. E nós outros, Senhor, vamos orar pelo Brasil, por esta pátria amada que o Senhor nos ofereceu para que pudéssemos nos desenvolver em fraternidade. Aonde quer que estejamos, que possamos oferecer do que temos de melhor. E rogamos também, Jesus, por todas as outras nações do mundo, que nossos irmãos em humanidade possam também despertar para os valores de vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.